Bom, boa tarde, professor. Boa tarde, boa noite, professor. Meu nome é Lucas Freire e eu vou apresentar a peça sobre a empresa GeoWest. A empresa GeoWest constrói galpões direcionados à logística de transportadoras de caminhões que transportam diversos tipos de produtos, desde alimentos, móveis, bebidas, brinquedos e entre outros produtos. Os galpões que a empresa GeoWest constrói é alugado para estas transportadoras para estocarem os produtos como se fossem depósitos, e conforme as empresas vão vendendo, vão retirando os produtos. Bom, professor, como você pode ver aqui no V1, esses são todos os dados coletados desde janeiro de 2010 a fevereiro de 2020. No total são 122 meses analisados. E durante todo esse tempo, essas análises, a gente separou alguns componentes, que são receita líquida, custo de bens e serviços, resultado bruto, despesas, receitas operacionais, resultado financeiro e dos tributos, resultado financeiro, resultado antes dos tributos sobre o lucro, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, resultado das operações continuadas, resultado das operações descontinuadas, lucro e prejuízo. E como você pode ver, calculamos o máximo, mínimo e a mediana de cada componente. Bom, professor, aqui no V2, escolhemos o componente receita líquida e estabelecemos o limiar de referência, que é a média total dos componentes do componente que foi analisado, que o total foi 1.494.875,28. E os números que estão em vermelhos são os valores que passaram do valor da média. No primeiro gráfico, professor, podemos perceber que oscilações, onde a barra sobe nos períodos festivos e nos meses de grandes feriados, tende a descer nos meses mais calmos. Podemos perceber também que há resultados negativos, pois o prejuízo da empresa foi maior que o lucro, como, por exemplo, nos meses de 2018, em março de 2018 e outubro de 2018, um exemplo. E chegou a um resultado muito bom de receita líquida em dezembro de 2009, que foi aproximadamente 8 milhões, como mostra o gráfico. No segundo gráfico, professor, podemos perceber nos resultados, que é o gráfico dos resultados brutos, que há uma subida muito boa, mas no caminho há várias oscilações, que, como eu expliquei, a empresa rende muito bem nos períodos festivos. E podemos perceber que no mês de fevereiro de 2000 e poucos, a receita cai bastante. No março também, mas no final o resultado bruto chega a mais de 10 milhões de reais. E no último gráfico, podemos perceber as despesas que a empresa vai tendo. A receita que é relacionada com a receita líquida. E podemos perceber que as oscilações que ocorrem durante os períodos festivos, onde em fevereiro a receita cai bastante e no meses de julho sobe demais. Não só de julho, como janeiro e dezembro também, né? Que é o Ano Novo e Natal. E também podemos perceber que já atingiram um tipo de despesas a mais de 3 milhões de reais de despesas. Bom, utilizamos a tabela dinâmica para organizar a visualização de dados de uma planilha e acelerar a busca de informações. Nessa tabela, utilizamos o resultado financeiro como fonte para saber o total gerado em cada componente, como o senhor está vendo agora, que eu estou passando o geral de cada resultado. E aproveitando também esta tabela dinâmica, podemos fazer o gráfico dinâmico, onde demonstra visualmente a análise feita pela tabela. Bom, no S3 utilizamos a função proc-c para localizar no componente do resultado bruto, para localizar os 5 maiores resultados, como foi achado. Utilizamos este componente pois facilita muito achar as devidas células nos componentes. Como o senhor está vendo, em janeiro de 2017 atingimos R$7.732,00, no mês de julho 8 milhões, em janeiro de 2018 8 milhões também, porém quase 9 milhões, em janeiro de 2019 quase 10 milhões e no janeiro de 2020 quase 11 milhões. Bom, no E1 foi feita a análise do componente imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, usando as seguintes funções. Usando as seguintes funções, achamos a média, mínimo, máximo, desvio padrão de variância e descobrimos o coeficiente de variância, que é o desvio padrão dividido pela média. Percebemos que, devido à variância ser o quadrado do desvio padrão, nos confere um valor muito distante
distante de um valor máximo indicado pela tabela, sendo o valor fora de comparação devido ao seu discrepante valor analisado. O desvio padrão, que é a raiz da variância, nos mostra a diferença de 67% em relação à média. O coeficiente de variância mostra um distanciamento da média em relação aos números mostrados na tabela no valor de 60%. Bom, no E2 foi feita uma análise onde usamos a função SE, que nos permite fazer comparações entre um valor e aquilo que você espera. Neste caso, usamos para acharmos se o imposto de renda é muito fraco, médio, padrão, alto, muito alto. E neste caso, se for maior ou igual que 4 milhões, como pode ver na fórmula, será muito alto, e assim vai indo como essa fórmula está mostrando. Utilizamos a função conte-se para calcularmos a frequência, criando o histograma, e podemos perceber nos dados que obtemos 22 meses de impostos muito baixos, 22 meses de impostos baixos, 19 meses de impostos, 20 de impostos padrões, 20 de impostos altos e 21 meses de impostos muito altos. No E3, utilizamos a função quartil, onde analisando ambos quartis verificamos que o menor valor de imposto cobrado foi de 93 mil e o maior de 4.843.000. Houve uma diferença em relação à média do primeiro quartil no valor de 1.231.000 a menos, e no terceiro quartil a diferença em relação à média foi de 1.224.000. Utilizando o gráfico boxplot para visualizar a representação da variação de dados observado pelo meio do quartil.